Queridos irmãos, nesta manhã a passagem da Palavra de Deus para a qual eu chamo a sua atenção está no Evangelho de Mateus. Eu abro no capítulo de número 21 para ler do versículo 10 ao versículo de número 11. Mateus capítulo 21, versículo de número 10 ao versículo 11. E entrando ele, Jesus, em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Bem, nós temos aqui diante de nós o início da semana final do Senhor Jesus Cristo neste mundo. O início da semana final de Jesus. Nós entramos na terceira divisão do Evangelho de Mateus. Mateus está dividido em três grandes partes: a anunciação do Senhor, seu crescimento, o seu ministério público e agora esta semana final, a sua morte e ressurreição. Nós recordamos que ele sai da Galileia, tendo terminado ali o seu tempo, o seu ministério, e se dirige para Jerusalém, onde irá cumprir toda a justiça, entregando a si mesmo como o Cordeiro de Deus, preparado antes da fundação do mundo para a salvação do seu povo. São 6 dias aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 21, para a crucificação do Senhor Jesus Cristo. E estes últimos capítulos, todos eles se centram apenas nesta última semana do Senhor Jesus. De fato, não somente Mateus, mas Marcos, Lucas e João concentram boa parte, a maior parte dos seus evangelhos nesta última semana do Senhor Jesus Cristo. Não é de se surpreender, porque ele veio para isso. E há tantos detalhes, tantos cumprimentos de profecias nesta última semana, e o Evangelho de Mateus é de tamanha riqueza em detalhes, em profecias, e nós queremos seguir devagar, colhendo estes frutos, observando um pouco mais do amor do Salvador pelo seu povo. Você deve ter percebido em sua leitura que há uma mudança de foco aqui. O Senhor, ele já se dirigia sobretudo aos seus discípulos, os apóstolos, mais do que à multidão. Ele passa a se voltar com mais clareza, de maneira mais direta e didática aos seus apóstolos agora. Ele os ensina, os adverte, os conforta. Ele sabe que está chegando a sua hora e que ele deve partir. Mas nós observamos algo mais também. Os sentimentos pessoais, profundos, internos do Senhor Jesus Cristo começam a aflorar mais aqui. Ele chora ao ressuscitar Lázaro, ele chora sobre Jerusalém. Nós vemos o seu grande amor pelos seus discípulos, amou-os desde o início, amou-os até o final. Nós percebemos algo da humanidade do Senhor Jesus, um homem de dores. A sua divindade aqui se torna tão clara, tão visível aos olhos dos discípulos e daqueles que creram. E o seu amor tão grande, a sua paixão, como é dito, naquela cruz pelo seu povo. Bem, nós estamos aqui então no início do capítulo 21, 6 dias antes da Páscoa. E nós lemos que ele desce, ou melhor, que ele sobe da cidade de Jericó, ao leste de Jerusalém, em direção a Jerusalém. Nós lemos sobre Jericó, e quando, na verdade, no versículo 29, eu devo de fato começar aqui, porque nós concluímos no versículo 28, e saindo eles de Jericó, antes de chegarem em Jerusalém, seguiu grande multidão. Bem, deixe-me esclarecer algo. Esta Jericó do versículo 29 não é a Jericó de Josué do Antigo Testamento, é uma outra Jericó. Aquela Jericó, nós sabemos, foi destruída e o Senhor disse que ela nunca mais seria reedificada. Esta é uma outra Jericó, construída ao sul das ruínas da antiga Jericó. Ela foi embelezada por Herodes o Grande e transformada em espécie de palácio, de casa de inverno. Os seus filhos também construíram muralhas ali, portas, a embelezaram ainda mais com jardins. No período do Senhor Jesus Cristo, porque Jerusalém, Israel, estava sob os romanos, havia uma grande influência grega romana naquela cidade. Assim, em Jericó também havia um teatro, um anfiteatro, haviam aquelas saunas, piscinas dos romanos também. Ele era uma residência de inverno muito propícia para os reis, para os dignatários. Anos anteriores, aquela cidade, quando foi tomada por Marco Antônio, foi dada de presente a Cleópatra do Egito, que posteriormente vendeu esta Jericó a Herodes, que começou então a reconstruí-la e a embelezá-la. Assim, era uma pérola
era uma flor do deserto, assim por dizer, a cidade de Jericó. E o Senhor entra naquela cidade, não sem propósito. Nós recordamos que ele desce do norte da Galileia, beirando o Jordão em direção ao Mar Morto. Ele não passa pelo centro. Os judeus, em particular, descendo naquela época para a Páscoa, evitavam passar entre os samaritanos e percorriam aquela região. Mas o Senhor, ele entra em Jericó com um propósito. Ali ele encontrará Zaqueu. E nós lemos sobre a maravilhosa conversão daquele homem, um publicano, creu no Senhor Jesus, sentiu o vazio da sua vida, dos bens materiais, a sua pecaminosidade. E conforme o Senhor havia predito, os publicanos e as meretrizes entram primeiro no reino de Deus do que os fariseus e os saduceus. E Zaqueu é salvo, e certamente ele acompanha o Senhor Jesus Cristo, subindo para Jerusalém, para aquela grande festa e para a coroação do Senhor Jesus Cristo. E assim nós lemos do versículo 29 ao versículo 31, que seguiu o Senhor Jesus Cristo uma grande multidão, uma multidão que já descera da Galileia, indo para a Páscoa, uma multidão que se formava ali em Jericó também, daquela cidade, e os discípulos do Senhor Jesus Cristo que vinham com ele. Não eram apenas 12 discípulos, mas também aquelas mulheres que o serviam, sua própria mãe, e outro grande número de discípulos próximos, vindo com ele da Galileia. Bem, todos eles se dirigiam para esta grande, se não a maior de todas as festas judaicas, a Páscoa. E ele segue com seus discípulos. E nós lemos no versículo de número 30, do capítulo 20, que saindo daquela cidade, 2 cegos assentados juntos, ou junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ele curou vários cegos, não são os primeiros. Ele irá curar também um outro em Jerusalém que havia nascido cego. Estes nós não sabemos. Bem, nos é dito por Marcos e Lucas em particular, que apenas um cego clamou ao Senhor Jesus Cristo por auxílio. E eles chamam este cego de Bartimeu, ou Timeu, filho filho de Timeu, daí Bartimeu. Mas o outro não é nomeado aqui. Será que há alguma contradição? É claro que não. Nós recordamos que o objetivo dos evangelistas não é seguir uma cronologia rigorosa, nem apresentar os fatos históricos de uma maneira detalhada, completa ou exaustiva. Mas na maioria das vezes eles mencionam aquilo que é importante. E no caso de Lucas e Marcos, eles decidiram mencionar apenas um dos cegos, que foi o interlocutor dos 2. Assim ele é nomeado como Bartimeu, muito provavelmente porque posteriormente, lembre-se que o Evangelho de Mateus é escrito depois da morte e ressurreição de Cristo, a igreja ali estabelecida. Provavelmente este Bartimeu tornou-se parte da igreja de Cristo em Jerusalém, e assim ele é mencionado. E as pessoas o conheciam, e ao lerem a narrativa, estaria ali diante deles uma grande evidência da misericórdia do Senhor, um Ebenezer, do período da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, Bartimeu. Assim não há contradição na palavra do Senhor. Mas nós lemos que, conforme ele saía com aquele grupo, aqueles 2 homens clamam ao Senhor dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A palavra Senhor aqui é Senhor Mestre. Filho de Davi, nós aprendemos, é uma expressão referente à messianidade de Cristo. Aqueles 2 homens estavam seguros que o Senhor Jesus Cristo era o descendente de Davi, a semente prometida à mulher no jardim, a Abraão, então a Davi novamente restaurada, e ele, Jesus Cristo, é o Messias, o Salvador. Assim eles se voltavam a Cristo, tendo ouvido daquela multidão que saía, perguntaram à multidão o que estava acontecendo, e logo que ouviram o nome do Senhor Jesus Cristo, o profeta de Nazaré, eles, crendo, começaram a clamar ao Senhor. E diziam: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Bem, ninguém sabia o que eles estavam pedindo exatamente. Talvez eles estavam pedindo alguma contribuição, alguma esmola. Ali estavam eles, cegos e pobres, colocados junto à porta, onde as pessoas entravam e saíam, para o seu próprio sustento, dependiam da boa vontade das pessoas. Mas a multidão, versículo 31, os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. É interessante, não é? Porque o Senhor Jesus Cristo, versículo 32, parando, chamou-os e disse: Que queres que vos faça?
Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Bem, o tempo chegou quando o Senhor Jesus Cristo não mais proibiria seus discípulos e as multidões de afirmar que ele era o Cristo, o Messias. Por um bom tempo ele disse: não dizeis isso a ninguém. A sua hora não havia chegado. Mas a partir daqui ele deve entrar em Jerusalém, simbolicamente como o seu rei, ser rejeitado, e ele já não mais proíbe esta veneração, esta afirmação por parte dos discípulos. E nós ouvimos estas palavras tão claras, todos os judeus entenderiam essas declarações, que aqueles dois cegos estavam afirmando a sua fé no Salvador. Para os fariseus deve ter sido azedo ouvir isso aí em seus ouvidos, não é? Que Jesus estava sendo exaltado como Messias prometido. E eles estavam por ali, eles sempre estavam por ali, misturado com a multidão, para buscar algum elemento para acusar o Senhor Jesus Cristo. Bem, o tempo havia chegado, e eles clamam ao Senhor, e o Senhor Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? É claro que o Senhor Jesus sabia. Ele faz esta pergunta, como sempre faz, para o benefício deles e o benefício da multidão, para mostrar a fé daqueles homens e o poder do Senhor Jesus Cristo para recuperá-los e salvá-los também. Por isso ele faz esta pergunta publicamente. Obviamente, a resposta que se espera, pela necessidade, é que eles fossem curados da sua enfermidade visual e tivessem vista. Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Não é maravilhoso? Então Jesus, movido de íntima compaixão, começa a perceber os sentimentos de Cristo. Não foi apenas um milagre técnico, ele nunca fez isso. Ele via a miséria, a tristeza das pessoas com profunda simpatia. Movido de íntima, pessoal compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo seus olhos viram e eles o seguiram. Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Não é maravilhoso? Que está o Evangelho, queridos amigos. Perceba, eles estavam acostumados a pedir esmolas, ajuda, me leva daqui para acolá, há um buraco no caminho, me leva para a fonte, a noite chegou, preciso retornar para a minha casa. Eles estavam cansados, muito provavelmente, desse infortúnio. Ser cego em Israel era ser um pária da sociedade, um peso, não poder trabalhar, ter que ser levado, sustentado. Mas é interessante o que eles pedem. Eles poderiam ter pedido algo da seguinte natureza: ó Senhor, nós estamos cansados, nós somos cegos, Senhor, nós somos cegos. Essa é a nossa condição e nós estamos cansados desses infortúnios. Que quereis que vos faça, diz o Senhor? Nós queremos que o Senhor alivie o nosso infortúnio e nos mande 2 médicos para andar conosco, e haja aqui uma pequena carroça para nos levar, e haja algum unguento para passar em nossos olhos que estão doloridos e não enxergamos nada, e alguém que nos conduza e nos dê um cão guarda, um cão guia. Seria maravilhoso, não é? Obviamente que não, queridos. Ter todas estas coisas e permanecer cego. Você percebe o Evangelho aqui? Eles pedem pela coisa certa. Eles querem vista e não prosperidade, não bem-estar, não felicidade. Eles querem vista, eles querem ver. E nós lemos que quando eles veem, o Senhor os cura. Então eles viram a Cristo e, crendo nele, o seguiram. Versículo de número 34. E assim eles se juntam a Zaqueu, que havia sido transformado por Cristo. A multidão de pessoas curadas, cegos, aleijados, leprosos, surdos, endemoniados. Uma miríade de provas da divindade e do amor do Senhor Jesus Cristo, caminhando, subindo aquela grande estrada em direção a Jerusalém. E eles o seguiram. E você deve entender que este milagre em Jericó e a salvação de Zaqueu, deve ter contribuído para aumentar o frenesi daquela grande multidão. As pessoas sabiam o que tinha acontecido alguns dias antes. O Senhor havia curado, o Senhor havia ressuscitado pessoas, e a multidão o tinha como seu Messias político, seu grande rei. Ele descera da Galileia, ele já havia informado que estava próximo à sua crucificação, ele estava determinado a ir para Jerusalém, e as multidões o seguem para coroá-lo. Os discípulos iriam se tornar os seus ministros, e todos esperavam pela instauração do reino de Deus na terra, a glória de Israel, a glória de Jerusalém. E estes milagres aumentavam a intensidade aqui das emoções,
do momento, criando um grande momentos, assim por dizer, para a ida do Senhor Jesus a Jerusalém e para a sua coroação. Bem, nós lemos que quando ele chega então perto de Jerusalém, eles o aclamariam como seu Messias, e ele entraria vitorioso como Messias e realizaria algum grande poder para organizar as coisas ali e estabelecer o seu trono. Mas veja, estes louvores aqui e estes que seguiam o Senhor Jesus Cristo, ao segui-lo não significava que eles o reconheciam como Messias de Deus, isto é, como Messias sofredor de Isaías 53. Eles estavam cegos pelos escribas. Eles viam apenas um Messias político. Eles haviam sido treinados naquele grupo de versículos e textos do Antigo Testamento que fala sobre a glória do Messias. E se esqueceram do seu sofrimento, da sua rejeição. E assim os seus olhos estavam em bens. Eles queriam se livrar dos romanos. E eles viram naquele curandeiro, aquele profeta de Nazaré, que poderia produzir comida do nada, o poder necessário para a fartura, para a riqueza e para a glória daquelas pessoas. E assim eles aumentavam as multidões, mas eles não o viam como o Salvador, o Messias sofredor do Antigo Testamento. E aqui nós chegamos então ao capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras. Bem, muitos o seguiram, e ele chega então próximo ao Monte das Oliveiras. Se você já observou a topografia dali de Israel, Jerusalém está sobre um dos vários montes que há ali, são vários montes juntos ali, 5 pelo menos, e Jerusalém está sobre um chamado Monte Sião. Antes dele há um monte chamado das Oliveiras, e entre os dois, obviamente, um vale, por ali passava o córrego Cedron, e havia outros montes por ali. Assim, ao subir no monte, próximo ao Monte das Oliveiras, eles teriam uma visão ampla de Jerusalém, do ponto de vista sul de Jerusalém, onde se via o templo, o prédio do templo, aquela quina, aquele encontro dos muros, a parte mais alta e mais profunda, é claro, da cidade, o pináculo do templo, onde o Senhor Jesus havia sido levado e tentado. Ali estava uma visão completa de toda a cidade. E eles chegam então a este monte, o Monte das Oliveiras, falando ainda da topografia. Ele está a 76 metros acima do Monte Sião, acima de Jerusalém. Assim eles terão uma visão de cima, observando toda a cidade. Logo eles irão descer este monte e verão a cidade gloriosa e o templo de baixo, seus grandes muros imponentes, toda aquela imensa cidade, a fumaça dos sacrifícios subindo daquele templo. E assim nós lemos no versículo 21 que ele se aproxima de Jerusalém. Certamente nesta altura ele e os discípulos mais próximos, e eles chegam a Betfagé, e nós lemos logo na sequência sobre Betânia, 2 pequenas vilas ao pé do Monte das Oliveiras. Alguns dizem que eram vilas muito pequenas, alguns historiadores dizem que Betfagé era nada mais do que uma longa rua com várias casas, Betânia provavelmente um pouquinho mais. E é ali naquela cidade que ele irá pousar com seus discípulos, não pousar, e passar a noite ali, ser bem recebido pelos seus amigos, e receberá com seus amigos e irmãos aquela ceia em sua celebração. Mas algo muito belo e tocante acontece ali em Betânia. Se você abrir comigo em João, no capítulo 12, nós lemos um pouco mais. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Ele chegara ali vindo de Jericó, 6 dias antes da Páscoa, onde Lázaro estava Lázaro que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Que bela cena, não é? O Senhor retorna da Galileia, sobe de Jericó e chega a Betânia, e ali está aqueles a quem ele amava, Lázaro, suas irmãs e seus amigos. Haviam tantos ali, tantas provas do seu poder e do seu amor, e eles o recebem com grande alegria e o servem ali naquele dia. Versículo 3, então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos,
e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Quantas instruções há aqui, queridos amigos. O Senhor diz sobre esta mulher, versículo 7, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Muitas vezes, lendo isso aqui, passava despercebido, imaginando que o Senhor estava apenas dando uma desculpa corriqueira para aceitar um unguento. Não, Ele está dizendo que esta mulher, Maria, ela cria no Senhor, e ela sabia muito bem que o Senhor estava indo para Jerusalém para ser morto e crucificado. E assim ela guardou este arratel, este vasilhame que continha algo em torno de 1 litro, de um unguento, um perfume, um óleo cheiroso, muito caro, muito rico, talvez da Índia, talvez de Roma. Os outros evangelistas nos dizem que custavam 200, até 200 denários, porque Judas nos diz, e alguns deles também, que poderia ser vendido por 200 denários. Você se recorda que o dia de um trabalhador braçal era 1 denário, 200 dias de trabalho. Um dos discípulos responde ao Senhor Jesus Cristo da multiplicação dos pães, o que seria 200 denários para alimentar uma multidão de 5.000 homens, provavelmente 15.000 pessoas. Imagine o valor deste unguento. Esta mulher, Maria, fora salva pelo Senhor. Nos parece que era uma mulher de bens, e que antes da sua salvação era dada as vaidades típicas das mulheres deste mundo. E comprar algo precioso, não é, para cheirar bem entre as pessoas, para atrair as pessoas. Assim, me permita um comentário muito simples, mas, queridos amigos, você já parou para pensar sobre o uso de colônias e perfumes fortes? Estou dizendo que é um pecado, que é errado, mas qual a necessidade? Se não atrair atenção para si e arrastar pessoas atrás de si. Não deixe de usar, mas faça isso de uma maneira mais discreta, não é? É um símbolo desta vaidade aqui. Não devo dizer que você deve andar mal cheiroso por aí, não. Mas pense sobre isso. Sendo convertida, ela guarda este precioso óleo. E ela guarda para o Senhor, para o Salvador. E é maravilhosa a maneira como ela usa isto. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, como um servo, uma serva que lava os pés ao seu Senhor, preciosamente lavando com este óleo perfumado os pés do seu Salvador. E enxugou-lhe os pés com seus cabelos, seus próprios cabelos, submissão, humildade, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Ela também derrama sobre a sua cabeça, nos diz outro evangelista, como que refrescando, não é? Demonstrando boa vontade para com o Senhor Jesus Cristo. E na verdade, ela estava preparando o seu corpo para o seu sepultamento. Porque os judeus assim preparavam o corpo de uma pessoa para o sepultar com unguento, com especiarias, para conservar por algum tempo aquele corpo. Ela cria muito mais do que aquela multidão e mesmo os discípulos do Senhor Jesus. Ela sabia que ele iria morrer. Ela não estava naquele frenesi do Messias político. Ela sabia que Cristo tinha poder para ressuscitar qualquer um no último dia, mas ela havia aprendido que ele mesmo agora é a ressurreição e a vida, e que qualquer um que nele cresce teria a vida eterna. Ela cria intensamente no Senhor Jesus Cristo, e ela se torna uma daquelas poucas mulheres que veem o Senhor Jesus em sua ressurreição. E aqui nós temos algo maravilhoso. Mas o Senhor então responde dizendo: deixe-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Mas um comentário em passagem aqui: os pobres sempre o tendes convosco. A pobreza nunca irá acabar. A igreja não irá resolver o problema da pobreza, nem o governo. Assim, a nossa missão também e bandeira não é social, é evangelística. Haverão pobres até os finais, miseráveis também, os pobres sempre os tereis convosco. Se nós não negligenciamos o nosso dever como crentes individuais,
em nosso testemunho já lidamos com esse tópico, mas não esquecemos que a nossa bandeira é Cristo crucificado para a nossa salvação. Assim os pobres sempre os tereis convosco. Mas Judas não gosta disso. E nós lemos que ele influencia outros discípulos que se juntam a ele para fazer esta reclamação. Por que não se vendeu, versículo 5, este unguento por 300 dinheiros? Não 200, mas 300, ele pensava grande. E não se deu aos pobres. Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Bem, eles não sabiam ainda que Judas era ladrão. Isso aqui é posterior. E tinha bolsa, ele era o tesoureiro, e tirava o que ali se lançava. Bem, Judas já estava cansado daquelas viagens empoeiradas, das declarações do Senhor Jesus que aos seus ouvidos pareciam dúbias. Ele começava a pressentir que não haveria glória, que não haveria reinado. Ele tirava, ele guardava, ele estava interessado em dinheiro, ele entregará então o Senhor Jesus por dinheiro, logo que ele percebe que não haverá coroação e um reinado de Cristo aqui na terra. E aqui nós vemos que ele já era de coração, na mente e na alma, um ladrão. O Senhor conhece todas as coisas. E logo, queridos amigos, Satanás irá tomá-lo, não possuí-lo literalmente, mas Satanás já sabia que tinha ali dentro um aliado, um instrumento. Oh, que nós sondemos o nosso coração. No capítulo 26, o Senhor irá declarar naquela última ceia íntima com os discípulos que um deles o trairia. E de repente os discípulos começam a fazer uma pergunta de bom senso e de preocupação e de temor próprio. Sou eu, Senhor? Oh, queridos amigos, que nesta manhã nós nos perguntemos isto. Como está o meu coração com o Senhor? Diante de Deus, acaso de fato eu pertenço a Ele e o amo e o sirvo? Se eu não faço isso e não sou honesto com estas coisas, honesto comigo mesmo diante destas verdades, mais cedo ou mais tarde Satanás me usará contra Cristo, contra o seu reino, contra a sua igreja. Quantas vezes nós já observamos, e pastores mencionam ao longo da história, sobre pessoas na igreja que se pareciam cristãs, mas que sempre tinham uma reserva doutrinária contrária à verdade, ou algum ídolo neste mundo, ou algum amor por esta vida, ou alguma reserva de serviço, nunca servindo a Cristo. E de repente, em um determinado momento, ou se foram por inteiro, ou se tornaram instrumentos nas mãos de Satanás para dividir, para atrapalhar, para impedir a obra, para trazer mácula. E assim nós sabemos que estava já no coração deste homem esta malícia, e Satanás iria regá-la, e Satanás iria utilizá-lo. Assim nós fazemos também esta pergunta de Mateus 26. Acaso sou eu, Senhor? Querei ser uma pedra de tropeço? E querei te trair neste mundo diante das pessoas ou no serviço do Senhor? Que não seja eu, Senhor, que não seja eu. Ou mesmo um crente relutante em se submeter à vontade de Cristo, um crente que não ora e pretende ser um crente ao longo da semana, um crente que não estuda a palavra do Senhor e pretende ser um crente, um cristão ao longo da semana. Que tropeço nós podemos nos tornar para outros. Nós pensamos muitas vezes só em nossas próprias fraquezas e a consequência delas para conosco, mas Satanás irá garantir que a nossa falha se torne também um laço para outros. E de repente nós lemos em Lucas e Marcos que Judas consegue ali pela sua atitude supostamente caridosa influenciar outros discípulos que se juntam a ele perguntando: por que não venderam isto? E por que não utilizaram? Assim nós guardamos esta advertência em nosso coração. Bem, e nós seguimos em nosso texto então em Mateus, no capítulo de número 21. Retornando à palavra do Senhor, no versículo 1, nós recordamos que ele então se aproxima de Jerusalém, chega em Betânia, ele é ungido ali por Maria, naquela cidade, e nós lemos que 6 dias para a Páscoa estavam chegando e a sua crucificação. Bem, retornando, ele chega ali em Betfagé, em Betânia, à beira do Monte das Oliveiras, onde tantas vezes ele foi com seus discípulos para orar, 6 dias apenas antes da Páscoa. Ele deve ter chegado ali na sexta-feira à tarde. Lembre-se que os judeus, como os povos
semitas da antiguidade, contavam o início do dia às 18 horas da tarde. Quando o sol se punha, começava-se o próximo dia, não como nós, à meia-noite. Uma vez que o sol baixava, terminava-se um dia. Assim, a noite de um dia precedia o dia. O Senhor Jesus e seus discípulos devem ter chegado na sexta-feira, antes do sábado, 5, 4, 3 horas da tarde, pararam em Betânia e ficaram ali então, este é o primeiro dia, e ficaram ali o segundo dia, o sabá, o descanso, em Betânia, com os seus discípulos. 6 dias, e eles contavam então a partir das 18 horas. Bem, se você colocar os 4 relatos, Mateus, Marcos, Lucas e João, juntos, em uma harmonia narrativa, nós temos mais ou menos o seguinte: não é possível ter uma cronologia precisa, mas nós temos que no primeiro dia, sexta-feira à tarde, antes do sol se pôr, antes do sábado, o sabá iniciar, o Senhor e seus discípulos chegam a Betânia, provavelmente hospedam-se na casa de Simão, o leproso, ou o ex-leproso, nos diz a Marcos e Lucas. Tendo passado o dia ali, o descanso, com seus discípulos, desfrutando com os irmãos aquele dia de descanso, de adoração. No final do dia, era o início então do primeiro dia da semana, às 18 horas, à noite, no final do sábado, início do domingo, primeiro dia, uma ceia é preparada então por Marta, por Maria e Lázaro, em celebração ao Senhor. Para ali se dirige o Senhor Jesus Cristo naquela noite, para esta ceia naquela casa, onde ele será ungido. No dia seguinte, isto é, o domingo, o segundo dia, que é o primeiro dia da semana, ele então irá entrar em Jerusalém, no lombo de um jumento, e será aclamado como Messias. Este é o dia 10 do mês de Nissan, ou abril, dos judeus. É o primeiro dia da semana para eles, domingo. É o domingo que antecede a Páscoa, que é no sábado, o último dia. Neste domingo é o dia estabelecido pela lei para a separação do cordeiro pascual pelas famílias. O cordeiro seria separado e apresentado e seria então sacrificado na Páscoa. O Senhor Jesus Cristo se apresenta em Jerusalém no primeiro dia como o Cordeiro de Deus que irá ser sacrificado pelo Senhor. Cada ato do Senhor Jesus Cristo é o cumprimento simbólico e literal de profecias. E aqui, como Cordeiro de Deus, ele se apresenta no primeiro dia da semana, quando as famílias separavam os cordeiros para o sacrifício. E ele então será sacrificado no dia determinado pelo Senhor. Nós lemos que ao entrar ali, ele se apresenta, ele vai ao templo, e ele faz uma vistoria minuciosa, nos diz João e nos diz Lucas. Ele não faz nada mais. Ele vê todas as coisas e ele sabe o que ele fará no dia seguinte. Então ele volta para Betânia, muito provavelmente para Betânia, para a casa dos seus amigos, onde estava alojado com seus discípulos, ou talvez passou a noite ao ar aberto no Monte das Oliveiras. Mas no dia seguinte, o dia terceiro, ele retorna então para Jerusalém. No caminho para Jerusalém, nós lemos que procurando algo para se alimentar em uma figueira, não achando, ele amaldiçoa aquela figueira e faz isso como um ato simbólico, como faziam os profetas do Antigo Testamento, mostrando que Israel, que não produziu fruto até ali, um fruto de arrependimento, não produziria mais, seria amaldiçoada e seria destruída. Aquela fruteira, aquela árvore de figo representava Israel, um símbolo de Israel. E ao fazer isso, o Senhor faz com um propósito. Isto irá acontecer então no ano 70, 40 anos depois da crucificação do Senhor Jesus, quando o templo é destruído, a sua casa, a casa de Jerusalém, isto é, e a própria cidade também, e os judeus espalhados por todo lugar. Então ele entra em Jerusalém naquele terceiro dia, ele expulsa os cambistas do seu templo, e ele retorna, então, para Betânia, ou talvez para o Monte das Oliveiras. Nós lemos que na sequência, que nós não podemos estabelecer se é o dia 4 ou o dia 5º, ele irá retornar para Jerusalém, ele passará a Páscoa com seus discípulos, aqui o dia 5º, provavelmente. Ele irá ensinar no templo, pregar o Evangelho no templo. Ele sairá de Jerusalém novamente, passará a noite em oração no Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras. Ali ele será traído por Judas, ali ele será abandonado pelos discípulos. Então, neste sexto dia, ele retorna preso para Jerusalém, para ser, então, executado em uma cruz.
E ali então a Páscoa acontece, ele está no túmulo, neste dia inteiro, sábado, e no dia seguinte, o 8º dia, que é o primeiro dia da semana, ele ressuscita dentre os mortos. Assim, esta é a narrativa harmônica. Se você lê os 4 evangelhos, num pedaço de papel, for colocando os atos e os eventos, você chega a esta observação. É muito interessante. Mas volte ao versículo 1, a segunda parte. Versículo 1, ao versículo de número 5. O Senhor diz aos discípulos, tendo chegado ali: enviou então Jesus 2 dos seus discípulos, talvez João e Pedro. Ide à aldeia que está de fronte de vós, Betfagé, e logo encontrareis uma jumenta. Ele estava em Betânia, a aldeia estava à frente, e envia esses 2 jumentos, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, necessita deles, e logo os devolverá, os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, isto é Zacarias 9:9, eis que o teu rei aí te vem manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. É interessante, não é, queridos amigos? Aqui está uma narrativa esplêndida da humildade do Senhor Jesus Cristo. Ele envia estes discípulos. E no versículo 3, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. O Senhor, e o termo aqui é o termo mais elevado para o tratamento de uma pessoa. É o termo grego Kyrios, que quer dizer Senhor exaltado. Você observou algo interessante? Tem sido dito que o título Jesus Cristo, Senhor, Dia do Senhor Dominus Dei, coisas dessa natureza, foi atribuído ao Senhor Jesus pelos seus discípulos nos primeiros séculos após a sua ressurreição e ascensão. Mas isso não é verdade. Não foi a igreja que deu a ele este título, ele próprio deu isto a si mesmo. Observe: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa em um jumentinho. E se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor elevado, o Senhor soberano, os há de mister. Ele dá a si mesmo este título: Jesus Cristo é Senhor, o Senhor. É dele próprio que vem. E logo o enviará. Bem, os donos, possivelmente, especulamos aqui, conheciam o Senhor Jesus Cristo e assim permitiram que aqueles 2 apóstolos desatassem a jumenta e o jumentinho e os levassem. Talvez, alguns especulam, foi pelo frenesi do momento, aqueles donos destes animais tinham vindo também de Jericó, sabiam que Cristo estava vindo, seria a sua coroação, todos esperavam isso, e quando ouviram o Senhor, entenderam que se referia a Cristo e que isso seria usado de alguma maneira para a sua entrada em Jerusalém ou para o seu serviço, carregando cargas, indo para Jerusalém, e assim permitiram. Nós somente podemos especular aqui, mas veja, há lições aqui para nós. O Senhor há de mister. Veja a autoridade do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, por sua autoridade, Kyrios, Senhor elevado, ele se torna o dono de qualquer coisa, de qualquer dos bens que qualquer pessoa possua em qualquer tempo. O Senhor Jesus, a ele pertence pessoalmente todas as coisas, qualquer posse, qualquer bem que qualquer pessoa possua em qualquer época, tudo pertence. E aqui está um exemplo. Ele envia simplesmente, pelo seu conhecimento divino, esses 2 discípulos em um determinado lugar, ele requer o que lhe pertence, ele os utiliza, ele os devolve. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E os irmãos estão bem treinados nestas aplicações do Espírito. Eu não preciso desenvolvê-la muito, queridos amigos. Tudo é do Senhor. E Ele nos empresta para o uso, para a sua glória. Eles devem estar à disposição para a glória de Cristo. Tudo que nós temos não é nosso por direito, mas por empréstimo, mesmo esta vida, para buscá-lo. E tudo que Ele adiciona pelo nosso esforço, ou sem o nosso esforço, ainda pertence a Ele. E deve estar à disposição do nosso Deus. Tudo é dele, todas as coisas. Cada átomo, cada molécula deste universo pertence ao Senhor. Assim nós usamos as coisas com sabedoria e usamos também para a glória dEle,
deixando tudo à disposição para o serviço do nosso amado Mestre, o Senhor da Glória, que entregou o que há de maior por nós, a sua própria vida, para nos resgatar para si mesmo. O Senhor os há de mister. Ele torna-se o verdadeiro dono de todas as coisas. Tudo pertence, queridos, a Ele. Mas nós lemos algo interessante aqui também sobre estes dois animais que recebem imenso privilégio no reino animal. E de aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Uma jumenta, um jumentinho. Marcos 11 nos diz sobre o qual ninguém ainda havia montado. Por quê? Porque isso apontava para a pureza cerimonial. Os animais que eram trazidos para o serviço no templo e para o sacrifício não poderiam ter sido usados, um boi não poderia ter sido usado para carregar carga. Este animal foi separado, então, zelosamente para o Senhor, para a obra do Senhor. Já lhe contei esse testemunho aqui, voltando ao nosso ponto. Ele é simplório, mas não é simplista. Mas fala sobre o coração do crente para com as coisas de Deus. Me recordo quando era criança, isso não acontecia com apenas um crente, não, mas vivendo numa vila muito pobre, muito simples, no interior do Tocantins. E conhecendo crentes no Senhor Jesus Cristo, e ouvindo sobre um ou dois que trariam as suas ofertas alçadas ao Senhor, no dia do Senhor, naquelas épocas do cruzado, se não me engano, o cruzado novo, alguma coisa dessa natureza, eram todos trabalhadores do campo, era uma cidade agrária, rural, pequena, e alguns deles passavam a ferro as notas, claro, com um pano por cima, para colocarem limpas e retas no gasofilácio e não dá trabalho para contar. Não é interessante? Obviamente o coração deles não estava nisso, mas o que podiam fazer para servir ao Senhor, o faziam. O coração estava nas coisas de Deus. Embora casas simples, em moradas simples, tudo sempre muito limpo e organizado, e ali estavam as panelas e os copos mais brilhantes que eu me recordo, bem areados. E ali recebiam irmãos que vinham de outras vilas e de outras cidades e trabalhavam para o Senhor e estavam ali na obra do Senhor, vivendo para o Senhor. Eles entendiam que tudo e o seu melhor deveria ser entregue ao Senhor. Como mal acostumado, meus irmãos, nós estamos em tempos de prosperidade material, de coisas descartáveis, de tudo que nós usamos em fazer o nosso automático para o Senhor. Algumas pessoas crentes no Senhor creem que está suficiente apenas contribuírem financeiramente para a obra do Senhor, mas não fazem nada mais além disso no reino de Deus. Não oferecerem seus talentos, suas profissões, estarem com seus corpos presentes. Pense sobre isso. É muito cômodo apenas trazermos a nossa oferta, fazemos uma transferência bancária para a conta da igreja, mas não entregarmos nada mais a Cristo que nos custe um esforço pessoal ou o dia do Senhor. Pense sobre o povo de Deus na antiguidade e mais recentemente, construindo templos com suas próprias mãos, misturando massa, colocando telhados e coisas dessa natureza, vivendo de uma maneira simples neste mundo para o Senhor. Assim, se nós temos pouco ou muito, nós devemos ver de uma maneira agradável ao nosso Deus, tendo Ele em vista em tudo que temos, em tudo que recebemos para o Senhor. E oferecendo a Ele sempre o nosso melhor, em nosso tempo, em nosso diário, em nossa agenda, em nossa semana, sempre o melhor para o nosso Deus. Estes dois animais foram separados, eles não tinham sido usados, eles seriam usados para carregarem o Senhor Jesus Cristo para dentro daquela cidade. Bem, uma pergunta se levanta: como poderia o Senhor se assentar sobre dois jumentos, para que se assentasse sobre eles? Bem, na verdade, é muito difícil responder essa pergunta, mesmo comparando os demais evangelhos. Os demais evangelhos mencionam apenas um. Mateus, ele menciona dois. Zacarias, que é a profecia a qual ele se refere a um. A nossa tradução parece trazer dois, porque os tradutores não pegaram o paralelismo. Haviam muitos paralelismos nos escritos judaicos, sobretudo em poesias. Quando se era repetido, por exemplo, em Zacarias 9, que ele entraria, vem o teu rei, assentado sobre um jumento, mesmo filho ou cria de um jumento, um jumentinho, cria de uma jumenta, não que eram dois, a mãe e o filho. Mas Mateus aqui coloca desta maneira, e nós não sabemos exatamente, todavia nos é dito que assim foi feito. Possivelmente os dois foram levados, mãe e filho, mas um só carregou,
e o Senhor, por bondade, não deixaria o filho sozinho ali, pequeno, sem a sua mãe. Assim os dois são trazidos, e nós lemos que sobre um deles é colocado as vestimentas externas dos discípulos para que o Senhor fosse adiante a Jerusalém. E o pequeno filho estava ali junto, um símbolo de ternura e da bondade do Senhor. Nós vemos tantos símbolos maravilhosos da bondade do Senhor. Mesmo em imagem, nós o vemos no Antigo Testamento ao dizer que um bezerro não poderia ser cozido no leite da sua mãe. Esse é um Deus de amor, esse é um Deus de eterna compaixão. Não um Deus retratado pelos céticos, um Deus que destrói, que atrai. Não, ali está o mesmo Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos isso através desses últimos dias da sua que antecedem a sua crucificação. Bem, mas por que um jumento, queridos amigos? Não é uma entrada triunfal? Não, não é uma entrada triunfal. De alguma maneira esse termo, entrada triunfal, pegou-se, não é? Mas não há nada de triunfo aqui. Ele não entra em um cavalo branco. O cavalo representa vitória por guerra, força. Ele entra manso, vagarosamente, em suas roupas comuns, em um animal comum. Não foi nem mesmo um burro, porque um burro na Ásia, na antiguidade, era um animal belo, espirituoso, parecido com um cavalo, mas um animal comum, de carga, para o serviço, que ficava fora da casa e muitas vezes fora da estrebaria também, tantas vezes. Ele entra em um animal comum, em um animal de carga, humildemente, em suas roupas comuns. Isso ele estava dizendo que ele estava vindo para oferecer a sua vida. Porque eles não entenderam isso. Mas aqui está o Senhor Jesus Cristo. Ele entra em um animal de carga, ele entra humildemente. A multidão está em busca de um rei vitorioso, glória e poder, nacionalista, um rei militarista que entrasse com grande esplendor, mas no lugar de entrar desta maneira, um cavalo branco, entra pacificamente, não traz espólio de guerra, nem prisioneiros de guerra, mas libertos da prisão de Satanás, libertos em milhares, em multidões com ele, disposto a submeter-se à cruz. Assim não é apropriado intitular isso de a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo. Somente com os olhos da fé, lá na frente, ele entra para ser crucificado, para triunfar pela cruz. Pela sua cruz, ele vence, como canta o antigo hino, pela via dolorosa, o Senhor venceu. Esta é a sua glória. Ele venceu, então ele retornará em sua glória e majestade. E nós contrastamos estes símbolos literais aqui, estes pequenos animais, com aqueles símbolos gloriosos de Apocalipse, do Senhor com sua espada em sua coxa, sobre o seu cavalo branco, no esplendor da sua glória, com seus santos anjos. Ele veio uma vez, humilde e sofredor, mas lembre-se, ele é o Senhor do universo, ele é o Deus eterno. Ele é um com o Pai, ele esteve sempre dentro do Pai. No princípio era o Logos, Jesus, antes de ser chamado Jesus. O Verbo habitando com o Pai e com o Espírito, um só Deus. Deus de Deus, luz de luz. Assim como o sol, a grande luz, emite aquele grande fogo, o Senhor é gerado do Pai desta maneira, não criado. Ele está ali como a mente, a razão do Pai, e quando o Pai pronuncia haja luz, então ali está o Logos que sempre esteve dentro do Pai, e quando este Logos, este Verbo eterno toma um corpo e uma natureza humana, então ele recebe o nome de Cristo, Jesus Cristo. Ele é o mesmo Senhor da glória, e ele virá naquele corpo que ele subiu, tendo abraçado este corpo e esta humanidade para sempre, para estar com o seu povo, para ser visto por ele, servido e amado e louvado visivelmente como Cristo, o Verbo eterno, o Filho de Deus eterno, o Senhor, entrando em Jerusalém. Que contraste, não é, queridos? Nunca pense no Senhor Jesus apenas como homem de dores. Ele é o Senhor da glória. Tudo está sob controle aqui, tudo está em suas mãos. E nós devemos correr então. Bem, ao entrar assim em Jerusalém, ficaria evidente que a sua entrada o levaria à morte.
E ele chega naquela cidade para julgar. Sim, é claro, ele irá expulsar os mercadores do templo, ele irá condenar toda aquela balbúrdia, ele julga o templo e ele julga a cidade. E então 40 anos depois este julgamento vem. Esta é a visitação de Cristo em julgamento a Jerusalém, em poder, em glória. Então se cumpre esta profecia de Zacarias capítulo 9. Mas há muitos outros elementos aqui, nós não temos tempo para percorrer sobre eles, mas observe que os outros evangelistas mencionam que ao chegar naquele monte, ele olha sobre Jerusalém e chora, porque ele vê aquela cidade em chamas no ano 70, quando ele próprio enviará a Tito, o filho de Vespasiano, para cercar aquela cidade, a destruir. E aquele povo, onde ele pregou o evangelho e resistiu e nunca produziu o fruto esperado, o fruto de arrependimento, foi ali endurecido então. E ele chora sobre aquela cidade, lugar dos profetas e Davi, e ele então se dirige àquele lugar. E nós lemos que os apóstolos colocam suas vestes exteriores, suas capas sobre aqueles animais. A multidão dos discípulos colocam suas capas e vestimentos no chão. Há uma multidão vindo então de Betânia, chegando para a Páscoa, e uma outra multidão que vem de Jerusalém ao encontro do Senhor. Aqueles primeiros tinham chegado a Jerusalém, informado o povo de Jerusalém que Cristo estava próximo e que ele viria. E quando eles ouvem sobre isso, escutam sobre isso, então eles se dirigem a Jesus, e eles também começam a tomar ramos de plantas e palmeiras e fazerem um tapete macio, um carpete vermelho, assim por dizer, para o seu rei entrar em Jerusalém. E a comoção é muito grande. Essa é uma tradição, na verdade, antiga, de colocar roupas no caminho para uma dignidade que chega a uma cidade. Então nós lemos que no versículo 12, ele fará a limpeza espiritual daquele templo. Ele expulsará aqueles cambistas. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, sempre citando a palavra de Deus: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em casa ou covil de ladrões. O Senhor faz esta limpeza e ele começa da seguinte maneira: ao entrar naquele templo, ele não entra direto no lugar onde os sacrifícios são feitos. Nós recordamos que Herodes expande o alpendre, a área em volta do templo, e faz separações para grupos de pessoas. Primeiramente ele entra na corte ou no espaço dos gentios, das nações, que poderiam estar ali também, tanto judeus como gentios. Eles não poderiam passar daquela corte e entrar na próxima, onde só judeus entrariam, muito menos no lugar onde os sacerdotes estavam. Mas ali está o Senhor, é um alpendre gigante, algo muito grande. E ao subir aquelas escadas, entrar por aquela porta, naquele grande alpendre, que tristeza de espetáculo ele vê, ouve, sente e cheira. O barulho das centenas de animais, gado, ovelha, pássaros, o cheiro forte daqueles animais e os seus excrementos, sujeira, pessoas andando de cima para baixo, um comércio barulhento como de uma feira desordenada. Queridos amigos, é triste a visão que o Senhor tem ali, da sua casa de oração. Bem, aquelas pessoas podiam trazer os seus animais escolhidos para o sacrifício, mas eles corriam a chance muito provável de que seus animais fossem rejeitados à porta, por não serem puros o suficientes. E é claro, havia um comércio de animais ali. Este comércio era grande. E havia também um acordo entre os sacerdotes, que eram os saduceus, e estes vendedores. Eles venderam, assim por dizer, os espaços, as bancas. E eles deveriam pagar uma quantia a Anás e a Caifás e aos seus filhos para fazer estas vendas. Assim era do interesse deles que os animais trazidos pelo povo não passassem no critério de pureza, para que fosse comprado animais vendidos ali. Muitos animais. E eles pagavam alto preço, e você sabe muito bem que em situações como essas, onde você não tem nenhuma outra opção para pagar por algo necessário, você é obrigado a pagar o que lhe é pedido.
Assim, um preço muito grande era cobrado por aqueles animais. E eles pagavam a sua concessão, então, aos sacerdotes. Ele entra, ele ouve a balbúrdia. Será que aquilo poderia ser chamado de casa de oração? Um lugar de silêncio e oração? Um lugar de devoção a Deus? Um lugar de sacrifício? Um lugar de meditação na palavra? Um lugar de comunhão entre aqueles que amavam e temiam a Deus? É claro que não. Obviamente que não. E assim o Senhor, com grande zelo, Ele faz uma limpeza geral. Nós não sabemos se, como na primeira vez, esta é a segunda vez que Ele expulsa os mercadores do templo, Ele usou de um pequeno arratel, uma corda que Ele amarrou e enrolou ali. Creio que Ele não tenha usado esta corda da primeira vez para ferir as pessoas. Tenho certeza que não. Eu penso que Ele levantou esta corda como um símbolo, isso já começou a espantar as pessoas. Mas não nos é dito que Ele tenha usado isso aqui, mas pela sua voz Ele começa a limpar a casa de seu pai. Ali estava a mesa dos cambistas, aqueles que faziam a troca do dinheiro, porque as pessoas vinham de vários países, trazendo suas próprias moedas, mas no templo só se podia usar a moeda do templo, e a taxa anual para a manutenção do templo só poderia ser paga no shekel, na moeda do templo. Assim eles precisavam trocar, sua moeda pela moeda, e ali estavam espalhadas várias pessoas sentadas com suas pernas dobradas em uma pequena mesinha na frente dele, com várias porções de moedas, barulho em todo lugar, em toda parte. E você sabe muito bem que eles tirariam o seu lucro pelo câmbio, e certamente havia extorsão e um valor absurdo, e eles ganhavam muito. E haviam também os vendedores de pombas e rolinhas, porque nem todos poderiam trazer um animal de carga ou uma ovelha para o sacrifício. E esses passarinhos que os pobres poderiam oferecer como oferta de gratidão apenas, não pelo pecado, eram vendidos ali. As gaiolas dos pombos e das rolinhas, e aquele barulho, aquele cheiro de animais e todas aquelas coisas, um comércio ganancioso, vil, terrível. Assim nós vemos a justa indignação nos olhos do Senhor Jesus Cristo. Ele expulsa a todos, Ele pune pela sua presença vigorosa a degradação do templo e da adoração. Ele insiste em reverência. A minha casa é casa de oração, reverência. Ele condena aqueles líderes que impediam os verdadeiros adoradores que vinham para adorar ao Senhor de adorá-lo, porque havia barulho, desordem, todo tipo de coisa. Bem, o Senhor, Ele se revela em seu templo, e esta é a casa de seu Pai. Oh, meus queridos, Ele está restaurando a adoração. Pense sobre os nossos dias. Pense sobre o que entrou na casa de Deus em tantos lugares. Lugares que deveriam ser a casa de oração, de ação de graças, e o comércio absurdo, e a balbúrdia, e a desordem, e a busca por bens, e por ganhos, e por todo tipo de coisa. O Senhor se levanta contra isso. Ele insiste na reverência, não no show, não na algazarra, não na projeção do ego, mas na adoração em espírito e em verdade, que Ele já havia ensinado em João capítulo 4. Assim nós temos uma lição: o zelo do Senhor por sua casa deve ser o nosso zelo também. Nos é dito pelos lábios do salmista que o zelo da casa do Senhor o consumiu, isto é, o encheu de vigor para tirar dali o que não convém, para não dar espaço ao erro. Eu penso às vezes sobre líderes e certos pastores em certas igrejas, a falta de fé destes homens e a covardia destes homens que querem agradar os bodes e impedem os verdadeiros adoradores de adorarem ao Senhor. Por quê? Porque eles dizem coisas desse jeito: nós tiramos a banda e a bateria e a música, os nossos jovens e adolescentes vão se embora. O que nós vamos fazer? Vamos alimentar os bodes em vez de pregar o Evangelho. Mas se nós tivermos todo tipo de coisa aqui, corais e peças de natais e bandas e apresentações, nós podemos trazer as pessoas aqui. Que covardia, não é? Quem requereu isso das suas mãos? Que falta de fé no poder de Deus, e que falta final de compreensão que Ele é o lugar de adoração em espírito e em verdade, em reverência ao Senhor. Esta é a sua casa. Assim nós guardamos em nosso coração o zelo do Senhor Jesus e não tememos aqueles que capitulam
a palavra de Deus para agradar os homens, para projetarem seus ministérios e a si mesmos. Nós lembramos do amor de Cristo pela casa de seu Pai, e nós temos o mesmo amor também nos passos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor então se revela no seu templo. E nós lemos neste versículo de número 14, que foram ter com eles no templo cegos e coxos e curou. Você percebe o contraste? Ele esvazia aquele templo, aquela corte, e permite que os necessitados venham a ele. Que contraste, não é? Ninguém pode ver o Senhor Jesus com raiva, ou bufando aqui em ira e tirando vapor pelos narizes, atacando as pessoas. Não, veja a compaixão do Salvador, sua justa indignação e sua bondade imediata, curando aqueles que se aproximaram dele, cegos e coxos, e ali ele prega o Evangelho a todos eles, o Salvador, na casa de seu Pai. Bem, queridos amigos, os cegos viram o Senhor Jesus Cristo, e ali estão eles, e a ternura do Senhor Jesus Cristo, que é o médico de almas, está sempre presente. E nós lemos do versículo 15 ao versículo de número 17, que haviam ali naquela multidão, disfarçados, alguns fariseus. Eles estavam calados, buscando alguma razão para entregar ao Senhor, mas não conseguiram se conter quando eles ouviram as crianças louvarem ao Senhor. Aqui estão agora as crianças, elas ouviram dos pais antes de Cristo entrar, a multidão cantando, e agora as crianças louvando também ao Senhor. Hosana ao Filho de Davi, glória nas alturas é o significado, exaltação nas alturas, da boca dos pequeninos. E disseram, versículo 16, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das crianças de peito tiraste o perfeito, isto é, o completo louvor. Ele tem louvor de todos, mesmo das crianças, que podem conhecê-lo e crer nele, e louvar a ele, com um louvor que talvez aos nossos ouvidos soe infantil, mas que para Deus é um louvor completo. Aqui está a fé e a sinceridade, digamos, a pureza deste louvor, muito maior do que os adultos que estavam louvando porque tinham visto grandes lucros quando ele se tornasse rei. Estas crianças adorando o Senhor com o conhecimento bíblico que tinham, que Cristo, o Messias, que eles aprenderam na sinagoga, o Salvador tinha chegado, o descendente de Davi, e os adoravam de coração. E o Senhor declara estas palavras, pela boca dos meninos e das crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. Bendito seja o Senhor Jesus, queridos amigos. Que amor tão grande Ele tem pelos mais novos, e nós queremos ter também. Bem, isso nos leva a pensar sobre a EBD evangelística. Deixar os pequeninos irem a Ele, e por fim, louvarem o Senhor pelo seu grande amor, por sua grande misericórdia. Bem, no versículo 17 nós temos então que, deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Você percebe o que acontece? Os fogos de artifício, assim por dizer, milhares de pessoas em comoção, carregando ele sobre aquele pequeno animal, cantando hosanas, que era o cântico dirigido ao Messias, todos sabiam disso. Ele entra, eles começam a esperar algo grandioso irá acontecer, e o que o Senhor Jesus faz é ir ao templo, ele averigua todas as coisas, e é no dia seguinte, nos diz João, que ele volta ao templo e ele expulsa todas as coisas. Não houve o ponto maior, ele não foi coroado, nada aconteceu, e nós lemos calmamente no versículo 17, que deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E aqui então o balde de água fria e o choque deve ter alcançado Judas. Nada irá acontecer, ele não será rei. E aqui as multidões que há pouco cantavam hosanas começam a dizer, ele não será rei, ele não é o Messias, ele não fez nada, ele não deu o golpe, assim por dizer, ele não tomou o poder, ele não fez nada. E dia a dia desses 6 dias passariam, e as expectativas deste Messias glorioso, fazer um grande sinal e se assentar no trono em Jerusalém, não aconteceriam, e eles se frustrariam em sua expectativa terrena e humana. Então aqueles clamores de hosana se tornariam o oposto, crucifica-o, crucifica-o. E o Senhor utiliza mesmo disso para a sua glória.
para que ele fosse crucificado, é para que ele cumprisse a sua justiça. Bem, nós vemos aqui a sabedoria do Senhor, nós vemos o zelo por sua casa, nós vemos todas as coisas sob o controle de Jesus Cristo Salvador. Nós vemos a sua ternura, a sua bondade, mesmo no meio de tamanha dificuldade e confusão, curando pessoas. Sua justiça, sua firmeza, sua ternura, sua bondade, sua verdade. Esse é o nosso amado Salvador, queridos. E nós queremos continuar a observar esses detalhes no próximo dia do Senhor, o Senhor permitindo. Lembre-se disso. A adoração do Senhor deve ser em espírito e em verdade. E o primeiro componente desta nossa adoração, que é o primeiro componente do nosso amor por Cristo, é reverência a Ele, porque Ele é santo em todas as coisas. Reverência ao Senhor. A sua casa deve ser preservada, cada igreja local, como uma casa de oração para todas as nações, um lugar onde o Senhor é adorado, em reverência à sua palavra é comunicada a todos. Nós nos mantemos firmes aqui, queridos irmãos. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações.